E aí, aquarista? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre 5 coisas que tu precisa saber antes de montar o teu aquário. Então, se tu é uma pessoa que decidiu que quer montar um aquário, né, não comprou as coisas ainda e quer saber por onde começar, o que te espera nesse mundo do aquarismo, então essas 5 coisas elas podem até evitar que tu tenha problemas futuros e até pode fazer tu decidir se realmente ter um aquário é interessante para ti. Então me acompanha nesse vídeo que com certeza vai te ajudar. Bom, então a primeira coisa que tu precisa saber antes de montar o teu aquário é que aquarismo é caro. Ter um aquário vai fazer tu gastar dinheiro. Ou vai fazer tu gastar dinheiro no momento da montagem ou para manter ele. Por isso que é muito importante tu escolher qual tipo de aquário tu quer ter. Porque o tipo de aquário é que vai fazer tu gastar no começo ou para sempre. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu montei esse aquário aqui, que tem 96 litros, eu já tive a ideia de montar ele pensando em gastar pouco. Porque até eu já tinha o perfil lá, Aquarium Doce, e essa era uma das reclamações das pessoas, né? As pessoas queriam ter um aquário, muitas vezes elas não queriam ter elas não podiam ter um aquário que queriam por causa dos gastos, tá? Então eu resolvi montar um aquário assim, fazendo que eu gastasse o mínimo possível. Então nesse aquário aqui eu resolvi montar ele do zero. Então eu pedi para cortarem os vidros, eu comprei silicone, eu mesmo colei. Todas as plantas são de baixa exigência, substrato não é fértil, é cascalho de rio normal, são peixes baratos e pequenos. Então na verdade assim, ó, quando eu terminei de montar esse aquário, né, o valor final dele foi R$900. Então imagina, com tudo que eu poderia fazer para evitar gastos, eu gastei R$900. É claro que até o momento eu gastei muito mais do que isso, mas para deixar ele pronto, economizando o máximo, eu gastei R$900. Ou seja, R$900 não é qualquer dinheiro, né? É um dinheiro legal. Só que, olha o interessante, esse aquário ele tem um gasto muito baixo de manutenção. Então, por exemplo, eu compro ração a cada 6 meses, e o máximo ali que eu vou gastar é na energia elétrica em dias de inverno, que o aquecedor vai ficar mais tempo ligado. Então, na verdade, eu tive um gasto no começo, que foi R$900, mas para manter ele, eu mantenho com muito pouco ali. Vou comprar uma ração ali de 10, 20, 30 reais a cada 6 meses. Então, realmente muito baixo. Então, no momento da escolha do teu aquário, é onde vai determinar se tu vai gastar mais ou menos dinheiro no momento da montagem e mais ou menos dinheiro para a manutenção dele. Eu vou te dar outro exemplo. Tu vai querer então fazer um aquário jumbo. Então, para fazer a montagem do aquário, tu vai gastar mais dinheiro já na arrancada, né? Porque é um aquário maior, tu vai ter mais substratos, tu vai ter um sistema de filtragem muito mais eficiente. E alimentação, a longo prazo, por exemplo, tu vai ter que ter uma maior quantidade de alimento, muitas vezes alimento de origem animal. Sistema de aquecimento, por exemplo, tu vai gastar muito mais energia elétrica, então na verdade é um aquário que tu vai gastar no momento da montagem e também para manter ele. Isso é a mesma coisa que acontece com o marinho. O marinho, se for montar, por exemplo, desse tamanho, tu vai gastar muito mais do que eu gastei aqui nesse de 96 litros. Porque um aquário marinho é muito mais complexo do que um aquário de água doce. Então, por exemplo, se tu vai ter corais, os corais em si são mais caros. Tu vai precisar ter uma iluminação muito mais especial. Tu vai precisar ter mais testes, precisa fazer mais controle, mais correções. E tudo isso vai fazer tu ter um gasto muito maior a longo prazo. Então, para resumir, tu vai ter 2 gastos aí no momento da montagem do aquário e no momento da manutenção, né? Manutenção a longo prazo. Então, quando tu for decidir o teu aquário, tu tem que verificar esses 2 itens. Quanto tu vai gastar no começo, quanto tu quer gastar a longo prazo. Mas a gente não pode ser hipócrita. Sim, tu vai gastar um belo dinheiro e o aquarismo, sim, é um hobby caro. A segunda coisa que a gente precisa saber antes de montar o nosso aquário é que a gente precisa ser paciente. A gente precisa ter paciência. E uma pessoa que não tem paciência não consegue ter um aquário. 2 coisas podem acontecer aí, se tu é uma pessoa sem paciência com aquário. Ou tu vai desistir no meio do caminho, ou o teu aquário não vai dar certo. Porque tudo dentro do aquário acontece de forma lenta, todos os processos são lentos. Desde a montagem, da ciclagem,
do momento que tu vai colocar um peixe dentro do aquário, da correção de parâmetros, no tratamento de doenças, e tudo isso deve ser feito com paciência. Se tu colocar as carroças na frente do boi, tu vai ter problema. Então duas coisas vão acontecer aí, ou tu vai desistir ou teu aquário não vai dar certo. Então, antes de ter um aquário, tu precisa saber, ou tu vai ter que desenvolver a paciência, né? Ou tu não vai conseguir ter um aquário. Terceira coisa que a gente precisa saber antes de ter um aquário é que tu vai ter perdas. Teus peixes vão morrer, uma hora ou outra. Só que é assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que tu fez um aquário perfeito, tudo correto, parâmetros, tudo show de bola para aquele peixe lá que tu comprou. E teu peixe morreu. Muitas vezes a pessoa pode ficar chateada e desistir do hobby. Ah não, peixe não dá, aquário é difícil, o peixe morre rápido. A gente tem que entender uma coisa. Eu vou dizer um exemplo aí do peixe neon, tá? Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, neon vem lá da Amazônia. Então imagina, existe um transporte até chegar aqui na minha casa. Muitas vezes, vamos supor aí que tu fez um aquário, um biótopo exatamente igual que tem lá no rio que o neon tava. Só que o neon chegou aqui e morreu. Daí tu fica ali frustrado. Só que a gente tem que entender o que pode ter acontecido. Cara, imagina, o peixe ele veio quantos 1000 quilômetros até aqui, quanto estresse ele sofreu, quanta imunidade ele perdeu até chegar aqui. Quando vê, na verdade, tu fez tudo correto, mas o processo até ele chegar na tua casa fez ele morrer. E isso é uma coisa que vai acontecer. O que não é normal? É tu ter perdas frequentes. Aí muito provavelmente tem alguma coisa errada no teu aquário. Mas uma hora ou outra tu ter perdas é normal. Ainda mais com peixe, que é um animal delicado, é um animal que vive pouco. E ainda mais que a gente não sabe os processos que ele passou até chegar na tua casa. Então fica ciente, tu vai ter perdas e é uma coisa normal. Quarta coisa que tu precisa saber antes de montar o teu aquário é que ter um aquário pequeno é mais difícil do que ter um aquário grande. E isso é uma coisa que muita gente se confunde aí. O cara vai montar um aquário e pensa, não, vou comprar um aquarinho pequeno ali porque é mais fácil de manter. Tu tá muito enganado. Eu sempre dou o exemplo da temperatura e a quantidade de água, né? Então, se tu mora num local aí, onde a diferença de temperatura num dia chega a 10 graus, né? E tu tem um aquário, por exemplo, de 1000 litros e outro de 10 litros, qual aquário que vai chegar mais próximo da temperatura ambiente? O aquário de 10 litros ou o aquário de 1000 litros? Né? A gente normalmente, instintivamente, sabe que o aquário de 10 litros ele vai chegar na temperatura do ambiente muito mais rápido. Isso quer dizer que os parâmetros variam com mais rapidez. E isso é a pior coisa que pode acontecer dentro do aquário. A gente precisa de estabilidade. E um aquário grande é muito mais estável do que um aquário pequeno. Então um aquário pequeno, na verdade, ele vai ter muito mais sucesso com um aquarista mais experiente. Então no momento que tu for montar um aquário, tu tem que ter isso em mente. Um aquário pequeno, tu vai ter mais dificuldade de manter ele em equilíbrio. Consequentemente, né, se tu escolher um aquário maior, tu vai gastar mais dinheiro também. Quinta coisa que a gente precisa saber antes de montar o nosso aquário é que a gente precisa começar a buscar o conhecimento e também a gente precisa começar a querer saber o porquê das coisas. Cara, eu vou te dar um exemplo. Apareceu uma pessoa esses tempos aqui que comentou aqui no YouTube em algum vídeo meu, onde eu estava falando sobre testes, tá? Essa pessoa ela comentou assim, que testes é esse que tu tá falando? Porque eu fui lá comprar o meu aquário lá na loja tal e ninguém me informou. Então, o que está acontecendo aqui? E acontece muito aqui no Brasil. Existem lojas de aquário, existem lojistas, não são todos, né? Mas acontece muito da pessoa ir lá comprar o aquário, né, esperando que a pessoa ela saiba, né, o que está fazendo lá, né, que instrua bem, mas não é isso que acontece. Então a pessoa monta o aquário aqui, o peixe morre, o aquário dela não dá certo, essa pessoa fica chateada, ela desiste. Então na verdade, antes de montar o teu aquário, a dica que eu te dou é o seguinte, começa a buscar informação na internet, começa a ler, começa a ver vídeo. Isso é a melhor coisa que tu pode fazer antes de montar o teu aquário. Tu já ficar instruído antes. E depois que tu montar o teu aquário, é interessante tu começar a observar os processos e começar a querer saber o porquê das coisas acontecerem. O que faz as coisas acontecerem. Por que é interessante? Como tu começa a querer saber, né, quando tu começa a querer saber das coisas, tu começa a procurar, tu começa a não cair em informações mentirosas. Então, por exemplo, muita gente pode chegar e tu vê um vídeo no YouTube e o cara te fala assim, tu tem que usar esse produto, sem esse produto tu não consegue ter um aquário. Muitas vezes é mentira.
entendendo, por exemplo, o processo de como funciona o aquário, muitas vezes tu vai evitar muitos problemas que iriam ser corrigidos com coisas que tu precisaria comprar. Então muitas coisas que tu iria comprar, muitos produtos, na verdade, são desnecessários quando tu entende como funciona o aquário, tu entende os processos. Então, na verdade, se tu é uma pessoa aí que não montou aquário ainda, tá buscando esse conhecimento para não ter erros, para economizar dinheiro, não gastar dinheiro mais do que o necessário, ou tu já montou o teu aquário e tá tendo problemas, aqui na descrição desse vídeo tem um link. Se tu clicar, tu vai ter acesso ao e-book Guia Básico do Aquarismo. E o e-book Guia Básico do Aquarismo, ali tu encontra toda a informação essencial para montar o teu aquário do zero, desde a montagem até as manutenções a longo prazo. E tu pode consultar sempre que necessário. Então vai aí na descrição do vídeo, clica no link e dá uma conferida aí no e-book. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir uma coisa: compartilha ele com uma pessoa que tu sabe que tem interesse em montar um aquário, porém ainda não montou. Quando vê as informações compartilhadas aqui nesse vídeo, podem ajudar ela no futuro. Então é isso, valeu pessoal e até o próximo vídeo.